Teve um dia que eu tive uma das melhores notícias da minha vida. A primeira reação foi pegar o celular e começar a procurar alguém pra contar aquilo. Então, depois que eu tava rolando, procurando alguém pra contar, eu percebi que eu não tinha muitas pessoas pra contar. Não que eu não tivesse muitos contatos, eu tinha muitos contatos. Mas é que eu não tinha alguém que talvez iria escutar aquilo com a atenção que eu precisava, afinal era algo muito importante pra mim. Então, na minha cabeça, pra que eu vou ligar? A pessoa vai escutar, falar, nossa, que legal, e mudar de assunto logo depois. Então, eu desisti de ligar. Acabei que eu não liguei pra ninguém, fui guardar a notícia só pra mim mesmo e depois contei como se fosse algo normal. Porque é assim que as pessoas iriam reagir. Normal. E aí ficou aquela sensação estranha, sabe? Não de tristeza, mas de vazio. Porque era como se a notícia boa tivesse ficado pela metade. Porque não tinha ninguém do outro lado pra receber aquela notícia com o mesmo impacto e a mesma emoção que eu tinha pra apresentar. E provavelmente você também já passou por isso. Não com a notícia, mas talvez com uma conquista, com um dia muito difícil pra você, que aconteceu alguma coisa que você queria contar e você pensava, nossa, mas quem é que vai entender essa situação? E quando você foi procurar na sua lista de contatos ou na sua cabeça, bem, a lista foi muito menor do que você imaginava. Mas você não acha que você tá tão isolado assim, né? Afinal, você tem um grupo de trabalho, o grupo da faculdade, o grupo da igreja, o grupo do ensino médio que ninguém manda mensagens há 6 meses. Você tem seguidores, muitos seguidores. Aquelas pessoas que estão sempre curtindo, comentando, curtindo seus stories, respondendo às vezes, mas você mal sabe o sobrenome dessas pessoas. Então, aparentemente, a gente tá bem conectado. Tem muita gente que se você postar um history, a pessoa vai ver, vai reagir. Mas quando as coisas realmente pesam, quando a notícia é importante só pra você, quando só você entende essa importância, ou uma pessoa que te conhece realmente entenderia, bem, aí a lista diminui. Aí fica pequeno o número de pessoas que você pode contar. E a gente se sente às vezes até sozinho quando uma, duas pessoas que são importantes pra gente, que entenderia aquilo, não tão acessíveis no momento. E a pergunta que fica na minha cabeça é, como é que pode? A geração mais conectada que já existiu em toda a história da humanidade se sentir tão sozinho. E sabe o que é o estranho? É que isso não é frescura, não tá só na sua cabeça, não é fraqueza sua, não é. Eu tenho certeza que eu também já passei pela mesma coisa que você. E pra quem ainda não entendeu que tipo de sensação que eu tô falando, vou dar aqui 2 exemplos rápidos. Imagina que você tá numa festa e tá todo mundo ali sorrindo, você mesmo tá sorrindo, conversando e tudo, só que aí de repente você para e pergunta o que eu tô fazendo aqui e parece que você só tá presente ali fisicamente. Parece que é como se você pudesse sair do seu próprio corpo e ver você assim por cima, de uma forma, sabe, em terceira pessoa, olhando você e falar, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Parece que a sua mente já não tá mais ali. Seu corpo físico tá, mas a sua mente já foi embora há muito tempo. Exemplo 2. Imagina quando você abre o Instagram, por exemplo, e começa a rodar, ver vídeos, curtir publicações também, responder stories e tudo. Quando você vê, você passou 40 minutos, 1 hora ou mais no Instagram. Só que quando você fecha, dá aquele clique na sua cabeça de o que eu tava fazendo, sabe? Um vazio de como se você tivesse visto tanta coisa, tido tantas conexões, mas de fato você não se conectou a nada. É como se aquele tempo tivesse sido apenas assistindo alguma coisa e não realmente vivendo aquilo. Eu tenho certeza que você já viveu isso também. Esses 2 exemplos têm 2 coisas em comuns. Você está conectado, porém você não está presente ali. E isso é mais comum do que a gente imagina. Em diversas ocasiões a gente sente isso. Em diversos momentos da nossa vida a gente se depara com situações em que a gente viveu algo que a gente estava ali conectado, mas não estava realmente presente. E isso não é só uma loucura da nossa cabeça. Sabe, isso não é só uma impressão sua. Pesquisas, elas mostram que cerca de 60% dos jovens da nossa geração, a geração mais conectada, que tem tantas formas de falar, de mandar uma mensagem, de fazer um vídeo, essa geração, 60% dos jovens dessa geração se sentem solitários. Como que é possível? Sabe, em todo o planeta, 60% da nossa geração, com esse tanto de conexão, ainda se sente solitário. Como que é possível? O problema não é conexão. Nós temos conexão o bastante. Não é sobre quantidade. E eu percebi que o problema não é a quantidade, mas o tipo de conexão, quando eu li que 1 em cada 3 jovens da nossa geração prefere desabafar com uma inteligência artificial
do que com uma pessoa de verdade. Pensa bem no que isso significa. Não é que essas pessoas não têm alguém para desabafar. Não, é que elas preferem desabafar com uma inteligência artificial, porque compartilhar uma foto, compartilhar um vídeo, compartilhar um history é diferente do que realmente falar, do que realmente ser você, sabe? Porque quando as coisas realmente apertam, essas pessoas elas preferem falar com uma máquina. E o motivo? Bem, o motivo é que a IA não vai te julgar. A IA não vai falar mal de você para outra pessoa. A IA ela não vai manipular aquela situação, usar contra você no outro dia. A IA não vai olhar diferente para você no outro dia quando você chegar para conversar com ela após ter dito algo talvez absurdo. E parece uma solução, né, para você não ter suas intimidades vazadas, seus problemas sendo julgados por outras pessoas. Bem, parece uma solução, mas na verdade isso é um diagnóstico. É diagnóstico porque quando você prefere falar com uma máquina do que com uma pessoa real, quando você tem medo de ser visto de verdade por uma pessoa real, o problema não é a inteligência artificial. O problema é o que está acontecendo com as suas relações pessoais, com as suas relações humanas. E sabe, teve uma coisa que estudando me ajudou a entender o porquê que isso dói tanto. Os neurocientistas, eles descobriram que a dor de ser ignorado, rejeitado, sabe, por alguém que você ama, ativa no cérebro a mesma região que é ativada quando você sente uma dor física, quando você sofre um machucado, quando acontece alguma coisa com o seu corpo fisicamente, quando você corta, por exemplo. É o mesmo lugar do cérebro. Os cientistas chamam isso de dor social. Então, não é que é uma coisa boba, não é uma besteira. Realmente, solidão dói. Dói como se fosse uma dor física. Dói como se você tivesse quebrado um braço, cortado uma mão. Dói. Solidão dói. Mas o que me deixa mais abismado é saber que isso não aconteceu de uma forma aleatória. Fomos construindo um ecossistema e de repente aconteceu esse acidente das pessoas terem conexões frágeis, conexões superficiais. Não. O que me deixa realmente perplexo, irritado às vezes, é saber que isso foi intencionalmente criado. O ex-presidente do Facebook, esse cara que ajudou a criar uma das maiores redes sociais do mundo, que depois se transformou no Meta, que comprou Instagram, WhatsApp. Então, assim, que usam basicamente... Quem não criou e usa isso, que eles pegaram e compraram as empresas, somente copiaram o modelo. Então, nós estamos falando aqui de alguém que criou basicamente as formas que a gente se conecta hoje. E esse cara, esse ex-presidente do Facebook, ele deu uma entrevista falando que a intenção nunca foi conectar as pessoas. A intenção era somente fazer com que as pessoas passassem o maior tempo possível ali. Então, a intenção não é conectar, é gastar o seu tempo. E a cada nova curtida, comentário, notificação, isso é uma forma de te manter ali. Você vai sempre querer mais, sabe? A cada pequeno gesto que eles colocavam ali, primeiro coloca a curtida, depois comentário, e aparece a notificação da curtida e aparece o comentário, e você entra para responder. Quando você consegue sair daquele limbo que você já tá rolando há muito tempo ali, alguém curte a sua foto, alguém responde o seu history, e você fica preso naquilo. Então, isso não foi aleatoriamente formado, isso foi objetivamente criado para gastar o seu tempo, não para te conectar, não para te fazer mais próximo das outras pessoas. Mas eu me conecto com quem tá lá do outro lado do mundo. Não, você não está se conectando. Você está gastando tempo. Ele mesmo usou a expressão explorar a vulnerabilidade da psicologia humana. Não é conexão, é sensação de conexão que é embalada e vendida para você como conexão. É embalado de uma forma que faz parecer algo que para você chega como se fosse de graça, mas que rouba todo o seu tempo, toda a sua atenção. E a nossa geração, bem, a geração mais conectada cresceu no meio disso, aprendendo a performar ao invés de aparecer, aprendendo a postar ao invés de confessar, aprendendo a curtir, a escrever um emoji ao invés de ligar para alguém. Tá, eu já sei, é um problema mesmo, e aí? Qual que é a saída? Sabe, qual que é a saída? Bem,
Não pense que eu vou te dar uma resposta básica, porque ela não funciona nem pra mim, nem pra você, sabe? Eu não vou apenas falar, desinstala as redes sociais, vá sair pra fora, faça mais amigos, conviva mais pessoalmente, coloque o pé na grama. Não, isso não vai adiantar. Qualquer um que já tentou fazer isso já percebeu que o buraco é mais fundo, que não é tão simples assim. Foi aí que eu fui buscar em lugares que eu não esperava encontrar uma resposta, mas eu encontrei. Tem uma frase que eu li na Bíblia, e calma, que eu sei que pra muitos isso já é motivo de você fechar o vídeo. Mas espera um pouquinho, porque eu não tô aqui pra falar de religião. O que me pegou não foi a religião, foi o timing, o momento que aquilo foi escrito. Porque essa frase, ela é de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia. Então assim, antes de qualquer coisa, antes de qualquer guerra, no começo de tudo era pra estar, pela lógica, perfeito. Antes do ser humano cometer qualquer tipo de maldade, antes do pecado. Era um momento que realmente representava a perfeição. E nesse momento, Deus olha para o ser humano, quando ele acaba de criar tudo, todas as coisas, ele cria o ser humano e ele ainda olha para ele e fala: não é bom que o homem esteja só. Antes da queda, antes do pecado, no paraíso, eles estavam no paraíso. Sabe, isso diz muita coisa, isso diz muito mais do que qualquer livro de alta ajuda pode te dizer, qualquer livro de alta performance pode te ensinar, sabe? E o tipo de solidão que a gente sente, a tristeza que a gente sente, essa necessidade de conexão, não é fraqueza, não é dependência emocional, não. Isso é parte da nossa arquitetura, de quem a gente foi feito para ser. Mas o que me mudou a forma de pensar, a minha forma de agir sobre isso, foi entender a diferença entre conexão e comunhão de verdade. Porque conexão você tem para todo lado. O mundo te oferece vários tipos de conexões. O algoritmo pode te conectar a milhares de pessoas, mas não uma comunhão verdadeira. Comunhão de verdade é quando você aparece do jeito que você realmente é, sabe? Não uma versão editada, não a versão da foto do melhor ângulo, não a sua foto de perfil que você colocou 3 filtros em cima. Não! É na sua versão 100% você, sem filtro. É quando a relação não depende de você estar 100% no seu melhor dia. É quando existe algo maior do que isso, que te une com alguém, sem depender de interesse ou conveniência. Sabe, eu li sobre uma comunidade que viveu isso e que me deixou com inveja. No livro de Atos, na Bíblia, tem uma descrição que fala o que aconteceu logo depois da descida do Espírito Santo. Um evento que para aquelas pessoas marcou e mudou completamente a vida delas. Tipo, de milhares de pessoas. Aquele evento mudou tudo. Depois desse evento extraordinário para eles, tem uma descrição da forma como eles viviam juntos. Sabe, poderia ter falado sobre tantas outras coisas, mas o autor, ele não passa esse detalhe. Ele descreve que eles perseveravam em comunhão, no partir do pão, nas orações, de casa em casa, eles estavam sempre juntos. E aquele que de repente tinha mais, repartia com aquele que tinha menos. Aquele que tinha uma prosperidade maior, que tinha mais dinheiro, que tinha mais comida, dividia com quem tinha menos. E eles viviam isso com toda alegria. Isso é comunhão. Sabe, isso não é programa social, não é estratégia de network, não. É o resultado de algumas pessoas que tinham algo forte o bastante e profundo demais para que a conexão delas fosse apenas algo superficial. Elas tinham vivido o mesmo evento, elas tinham passado a mesma coisa, elas faziam parte agora da mesma história e elas tiveram um vínculo que não dependia mais de conveniência, não dependia mais de interesse, elas apenas queriam estar juntas. E aqui que tá o que me pegou, porque aparentemente o mundo moderno criou a solução perfeita para a solidão, certo? Agora você tem 500 amigos que não tem nenhum custo, conexão sem risco, conexão sem vulnerabilidade. Você pode ter 500 amigos sem ser visto por nenhum deles. Mas conexão sem custo, conexão sem risco não é conexão de verdade. Conexão sem algum tipo de vulnerabilidade também não é conexão de verdade. Isso é apenas uma simulação. Talvez você esteja esperando as pessoas certas para você se conectar de verdade. Bem, não vai chegar essas pessoas certas, porque a conexão ela não depende de você encontrar as pessoas certas. A conexão de verdade começa quando você para de esconder quem você realmente é. Mas isso assusta, né? Afinal, é muito arriscado se deixar ser visto de verdade. Por isso é mais fácil falar com uma IA, porque ela nunca vai te julgar. Mas ela nunca vai te julgar, porque na verdade ela também nunca vai te ver de verdade. E eu sei que é complicado, porque uma pessoa que te conhece de verdade tem o poder de te machucar mais do que nenhuma IA vai ter. Mas também uma pessoa que te conhece de verdade pode te fazer sentir o que nenhuma IA jamais vai fazer você sentir. O vazio que você sente, então, não é falta de conexão. É falta de ser visto. Tá bom com esse blá blá blá, mas o que eu faço com isso? Bem, eu sei que isso agora vai parecer muito uma sessão de psicólogo, mas eu não quero ficar aqui só na teoria.
Eu quero que esse vídeo talvez te ajude na prática. Eu não quero que você entenda, mas eu quero que isso gere uma mudança na minha vida e na sua vida também. Então faça uma coisa. Escolhe uma pessoa. Só uma. Sabe? Alguém que você sente que poderia ter uma conexão maior com essa pessoa. Talvez alguém que você conheça recentemente ou alguém que você já conheça há anos, mas a relação de vocês ainda permanece na superfície. Mesmo você sabendo que poderia, com certeza, ir mais fundo. Pega essa pessoa e aparece para essa pessoa. Mas aparece de verdade. Não manda uma foto, não manda um áudio. Não. Liga, vai atrás, marca. Sai com essa pessoa sem pauta, sem alguma coisa certa para fazer, mas só aparece. Seja você. E quando você sentir vontade de abrir o Instagram para passar o tempo vendo pessoas tendo falsas conexões, ou quando você pensar em desabafar com uma IA, para e reflete. E pergunte para você mesmo, o que eu tô querendo esconder que uma pessoa real não pode saber, não pode ver em mim? O que eu não tô querendo aparecer para alguém, para uma pessoa de verdade, mas eu não me preocupo em aparecer para IA, só que a IA nunca vai me ver. E a pessoa real vai te ver. Uma pessoa, ela consegue te ver. Porque a resposta para essa pergunta talvez seja o que você mais precisa compartilhar, mostrar, aparecer. Sabe o que me chamou a atenção naquela comunidade? Eles comiam juntos. Eles também oravam, passavam tempo juntos buscando a Deus, aprendendo. Mas há esse detalhe que não é deixado passar. Eles comiam juntos. Sem um propósito espiritual, claro. Não, eles comiam juntos, algo simples, uma necessidade básica dos seres humanos. Eles passavam tempo juntos comendo. Saia com alguém para comer, para fazer algo simples. Apareça, sabe? A cura para sua solidão, ela não começa com uma conversa profunda. Ela começa quando você aparece de verdade, quando você se conecta de verdade, quando você deixa alguém te ver de verdade, te ver quem você é, sem filtro. A conexão que você tanto procura, ela não tá no seu número de seguidores, no número de curtidas. E você sabe muito bem disso, nunca esteve ali. Talvez você só precisava de alguém para te falar isso em voz alta.